Alô, galera do YouTube! Eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos falar sobre a mediana em estatística. Estão preparados? Venham comigo! Alô, galera! Vamos iniciar nossa aula de hoje? Lembrando que agora a gente vai estudar estatística, tá bom? Nós vamos ver as noções de estatística. E hoje, exatamente, nós vamos falar sobre as medidas de tendência central, tá? Iniciando pela mediana, tá bom, gente? Então, vamos ver a nossa abertura, tá certo? E já já eu explico para vocês como é que se trabalha o cálculo da mediana, tá bom? Vamos, então, iniciar. Tá? Lembrando que essa é a nossa primeira aula, num total de 6, tá bom, gente? E aí nós vamos falar das medidas de tendência central, exatamente, mediana, moda, média aritmética simples e média aritmética ponderada, que nós costumamos chamar de média aritmética e média ponderada. Tudo bem, gente? Então vamos dar início aqui, tá bom? Tá aí, noções de estatística, medidas de tendência central. Vamos à definição de estatística. É a parte da matemática que estuda a coleta, registro, descrição, organização e análise dos dados experimentais colhidos, apresentando-os em tabelas e gráficos de modo a tornar mais compreensivas e interessantes suas pesquisas. Mas, iniciando o nosso estudo básico de estatística, vamos apresentar as chamadas medidas de tendência central. São elas: mediana, moda, média aritmética simples e média aritmética ponderada. Como eu já falei, a média aritmética simples nós chamamos apenas de média aritmética. E a média aritmética ponderada chamamos apenas de média ponderada. E para finalizar, nós temos aqui, ó, estas medidas procuram nos ajudar a conhecer e analisar melhor as características dos dados colhidos em uma pesquisa. Tá bom, gente? Então, passado esse momento, vamos ver agora, tá? 2 exemplos de cálculo de mediana, cujo símbolo geralmente é o ME, conforme a gente tem aqui. Deixa eu te mostrar através de um laser. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, mediana, a gente costuma simbolizar por ME, mediana. Tá bom, gente? Bom, basicamente, existem 2 formas de se calcular a mediana, tá? Vamos ver. Primeiramente, olha aqui, o que é mediana? Ordenando os elementos de um conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente, essa ordenação chamamos de rol. O valor situado na posição central chama-se mediana. Então, veja bem. Olha o nosso primeiro exemplo, tá? Como eu falei, tem 2 formas de calcular a mediana. Quando a gente pega os dados de um problema e coloca esses dados em ordem ou crescente ou decrescente, tanto faz, tá? Não vai modificar o resultado. Aquele valor que está no centro do rol, o rol é essa organização, crescente ou decrescente. Aquele valor que fica no centro chama-se mediana. E aí tem um problema. Se tiver um único valor, ele já é a resposta. Mas se não tiver um valor, aí eu te mostro já já como a gente calcula. Então, olha aqui. Confira na tabela a seguir as medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas de 2012 a 2020. Então, conforme nós temos os anos aqui das Olimpíadas, olha, 2012, 2016 e 2020, Olimpíadas de 4 em 4 anos. Então, nós temos aqui, olha, ouro, prata e bronze, num total de 17 medalhas em 2012, 19 medalhas em 2016 e 21 medalhas em 2020, tá bom? E eu quero calcular a mediana do total de medalhas. Então, olha o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou, né? Olha o que diz aqui na minha questão, diz assim: encontre a mediana do total de medalhas, tá certo? Deixa eu só afastar isso aqui. Muito bem. Conquistadas pelo Brasil nesses anos. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é organizar o rol, tá bom? Então, bora organizar o rol. Muito bem, tá aqui ele. Então, o rol, eu vou pegar, é do total, tá? É do total de medalhas, 17, 19 e 21. Coloquei em ordem, olha, 17, 19 e 21. Por coincidência, ele já estava em ordem crescente. Aí, veja bem, o termo que está no meio, nesse caso, tem um termo central, não tem? Quanto é? Eu destaquei aí, ó, está em verde, né?
O termo que está no meio não é o 19? Então, ele já é a mediana. Pronto, não teve cálculo nenhum. Nesse caso, quando você organiza o rol, o termo que ficar no centro já é a mediana. Mas olha, esse aqui já terminou, só isso. Mas olha quando não tem um termo central. Então, acompanhe a minha questão B, né, o meu exemplo B. O professor de matemática, Regis Safadão, Eusino, costuma verificar a aprendizagem de seus alunos através do cálculo da mediana das notas obtidas por suas turmas. Considere que os alunos de uma dessas turmas tiveram as seguintes notas no primeiro bimestre desse ano. Observe a tabela. Então, tá aqui. Eu tenho uma tabela com 20 notas, né, com 20 alunos, tá certo? Aí eu quero saber aqui a mediana dessas notas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Eu tenho que pegar essas notas e colocá-las do menor para o maior, ou ao contrário, do maior para o menor. Isso se chama rol. Então, aqui, ó, determine a mediana dessas notas, aí está aqui o rol, olha. Eu organizei, ó, 4, 4,5, 4,5, 5, 5,5, né? Da menor nota até as maiores aqui, ó, 10, 10, 10 e 10. Então, estão aí todas as 20 notas, tá bom? Aí eu vou observar qual é a nota que está no meio do rol, bem no meio. Aí eu observei que não tem só uma, tem duas notas no meio, tá certo? Que são aquele 7 ali, ó, e o outro 7, ou seja, o meio é bem aqui, ó, tá certo? Então, este 7 e este 7 são as duas notas que estão mais próximas do meio. Então, diferente da outra questão, né, da anterior, que já tinha um valor só único, um único valor bem no meio. Então, ele era mediana. Só que agora não tem. Então, quando tiverem dois valores no meio ou mais próximas do meio, olha como é que a gente faz. A gente tem que somar, sempre assim, ó. Tá? Para calcular a mediana, a gente soma as duas notas, então vai ficar 7 mais 7, e sempre divide por 2, tá bom? E aí eu vou somar, eu sei que 7 mais 7 dá o quê, gente? 14, então ficou que a mediana é igual a 14 dividido por 2, e aí faz a divisão. Pronto, a mediana vale 7. Tá bom, gente? Então veja bem, observa o exemplo A e observa o exemplo B. Então, tá certo, gente? Quando eu organizar o rol dos dados do meu problema, do menor para o maior ou do maior para o menor, eu geralmente organizo do menor para o maior. Sempre quando eu organizar o rol, eu vou logo lá no meio e vejo quem é o termo central. Se tiver um termo central, ele já é a mediana. Tá? Se não tiver um termo central, como aqui no meu exemplo B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os dois termos mais próximos do centro, eu somo, igual eu fiz aqui, ó, e eu sempre divido por 2, tá certo, gente? Então, esse é um resumo rápido de bem como se faz o cálculo da mediana, tá bom? Assiste a próxima aula que eu vou resolver algumas questões específicas só de mediana. Tudo bem, gente? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Estou fechando aqui. Até logo. Isso é tudo bem, pessoal.